Quando eu era bem criança, aconteciam já alguma... Eu não me esqueci de tudo, não, que acontecia, não, mas eu me lembro de quando eu era criança, às vezes eu meio que passeando por cima dos meus amigos, jogando bola lá na esquina, e eu passava por cima deles dentro de um aparelho que eu sabia que era uma mulher que pilotava aquele aparelho, porém, eu sentado numa poltrona, eu conseguia ver eles porque o chão era invisível daquilo. Isso aconteceu mais de uma vez, tá entendendo? Então, quer dizer, acho que no caminho já estava esse processo. Quando chegou o momento deles se apresentarem, e isso realmente mudou totalmente a minha personalidade, o meu, né, todo o conceito que eu tinha de mundo, né, e foi mudando de lá para cá e continua mudando até hoje. Foi quando eu tinha já seus 23, 24 anos, foi quando eles começaram a se apresentar de uma forma mais específica, falar, ei, pá, somos nós. E aí eles fizeram algumas demonstrações, como eles fazem até hoje, né? E uma coisa que eu digo sempre, com uma das maiores tranquilidades do mundo, eu provo que eles existem a qualquer momento, porque já provei para várias pessoas. Muitas pessoas precisam dessa prova, né, Renato? Eu faço as naves aparecer para qualquer um. Olha só, momento. gente, eu tenho essa capacidade porque essa autoridade foi dada a mim. Olha lá. E outro detalhe também. Os contatos que a gente tem, que o Grupo Gaemo tem, é contato ligado ao divino. Tá? Eu já passei por experiências onde eu encontrei o próprio Jesus, ele também é um que trabalha junto com eles, né? A gente não vai entrar muito nesse aspecto, né? Porque é muito a questão das religiões, mas ele é totalmente ligado a isso. E como anjos também. Né? É importante que as pessoas acreditem, absolutamente, né, Renato? Os anjos, eles usam, eu vou falar, os anjos, eles usam uma armadura de ouro, cara. E eu já vi eles Lindo. Esses seres, eles estão sempre presentes. Sempre estão presentes. As naves, elas estão sempre presentes. Elas são naves interdimensionais. Elas se materializam a qualquer momento. Para mim, eles deram autoridade de fazer eles se apresentar para qualquer um. E eu provo para qualquer um. Ou seja, eles não existem, meu. Você tem certeza? Você quer levar essa prova a cabo? Todas as pessoas que foram em vigílias com a gente na nossa cidade, né, Paulo? Sim. Várias pessoas tiveram a oportunidade de ver eles, porque eles param as naves e eles ficam dando uns flashes, né? Eles fazem uma demonstração bem clara. Eu acredito, Renato, eu não duvido, mas eu quero ir. Um dia, por favor, me convidem, porque eu quero ir, adoro o litoral aqui paulista. É extraordinária a experiência, né? Porque você está lidando direto com... Pra mim, já é uma coisa assim, um tanto dentro de uma normalidade, que eu acho que eu já vi tanta nave, cara, que não tem nem como contar. Renato, tem muita gente, é importante saber, porque você fala com tanta autoridade, e isso, gente, isso não tem ego. Você percebe que eles não têm ego. Simples, meu. E isso é muito importante, porque tem muita gente, sabe, Paulo? Teve um podcast que a gente estava aqui. Então, Renato, isso que é legal, porque tem pessoas... que eu tenho um grau de contato extraordinário. Então, e a gente precisa, você precisa falar. Eu não me projeto na internet, não, mas é o seguinte, cara. Eu tenho um grau de contato e uma patente com eles que é extraordinário, fora do normal. E se você tem isso, é porque algum motivo tem. Absolutamente. E a gente precisa deixar as pessoas conscientes, porque olha aqui o que tem de pergunta, Renato. E eu vou falar a verdade. Eu já tive um contato que eu fiquei com muito medo, e depois você fica com medo de ser uma pessoa que, se eu falar que eu tive um contato com Maria, vão achar que eu sou arrogante. É por isso que eu deixei claro que quando eu falei aquilo, eu me senti mais à vontade, porque a pessoa explicou. Da mesma maneira que você falou, tem muita gente que já encontrou Jesus e tem medo de se tornar uma pessoa. Mas por que apareceu pra mim? Porque eu sou, né, a pessoa, né? Desculpa até o termo fodona. E não é isso. E o Renato tá aqui pra explicar. Quando eu encontrei com eu já tinha uma equipe extraplanetária que já trabalha com a gente, e ele me levou em um tipo de um encontro onde tinham outras raças. E o engraçado é que nesse encontro o Paulo tava lá, só que ele não foi comigo, mas ele tava lá. E a gente foi apresentado por algumas raças que estavam trabalhando aí no sul do país e tudo mais. E eu passei o dia todo com eles lá. Com o anfitrião, a equipe dele e essas outras equipes. E em um determinado momento eu vi que apareceu um ser diferente. Automaticamente eu estava mais na qualidade de observador. Tipo, eles serviam água, serviam algumas coisas assim. E eu vi que ele era diferente. Mas chegou um determinado momento, ele ficou assim, cara a cara comigo. Nossa. Aí eu perguntei para ele, como você se chama? E ele era bem jovem, de um aspecto bem... Aí ele falou Sananda. Uau. Eu falei, Cananda? Ele falou de novo, Sananda. E eu fiquei quieto, né? Fiquei ali quieto. E aí, a partir daquele momento, ele ficou comigo até o final da experiência, ele ficou do meu lado. Ele me deu algumas coisas lá. Inclusive, bom...
Bom, gente, não, a gente quer falar muito, né? O Paulo também. Mas, ó, eu não sei vocês, mas eu tô olhando aqui pra ele, gente, eu tô com uma vontade, acho que todo mundo vai querer o contato, né, do Paulo e do Renato, porque assim como eu tô com vontade de sentir tudo isso, eu acredito que o pessoal lá também muito está com muita vontade. Só que as perguntas não param, vocês vão respondendo conforme o tempo, porque olha aqui, gente, ó. Aqui, ó, tudo isso daqui foram perguntas que vocês fizeram mas a gente tem que selecionar, né? Porque é que a gente não... Se eu pudesse... que acabam englobando as outras, né? Isso, por isso que aqui eu vou dar aqui uma atenção, ó. O Kleber continuou falando que essa tecnologia que estamos usando, chat ao vivo, podemos nos comunicar, é uma tecnologia alienígena. A Inês falou que tá incrível. Tem uma pergunta aqui, o que vocês poderiam falar sobre os seres aviários? Existe pouca informações sobre eles. Vou dar uma enxugada aqui, tá? Eles vão guardando. O pessoal tá pedindo para deixar o like. Obrigada, Reginaldo. O Kleber também tá aqui falando tudo com a gente. O Reginaldo falou, o microfone do Paulo já tá resolvido, né? Obrigada, gente. Vão falando aí. Tem alguns que estão em Israel com, desculpa a pronúncia, Netanyahu, é isso? Desculpa até, que eu sou aqui bem humilde, não sei se eu pronunciei corretamente, eles devem saber. Outros estão na NASA e ele ainda fala que sempre estiveram aqui. E o Reginaldo ainda fala que a apresentadora Cláudia está em outro nível energético. Os olhos delas demonstram uma evolução acima da média. Parabéns pela live. Olha, obrigada, viu, aí pelo... eu vou levar isso como um elogio, mas, gente, eu tô sentindo um calor aqui, a minha mão aqui tá suando. É difícil, porque tem muita pergunta e olhar aqui pra dois seres, assim, como o Paulo e o Renato, não é fácil não ficar aqui na frente deles, mas eu vou aqui continuar. Você quer responder a pergunta? Você, Paulo, não sei se... Sobre os aviários, por favor. Esses seres, eles são seres que habitam, na verdade, em esferas, né? Esferas de luz. São seres que têm uma alta consciência, né? Tem muitos deles encarnados aqui na Terra. E aqui no planeta Terra tem 5 nações, os de maior peso aqui, que é Sirius, Pleiades, Órion, Arcturus e Andrômeda. São as 5 nações. A primeira leva veio para a Terra, né? Que foi Sirius. Só que eles poderiam passar aqui apenas 7 horas. Só que passado esse tempo, o véu do esquecimento encobriu o planeta Terra. E eles se esqueceram de quem eles eram. Depois veio a segunda leva. Venham Pleiades para cá. E essa leva também ficou aqui. Então, vieram várias levas para cá para poder resgatar aqueles que ficaram aqui e acabaram ficando presos aqui, no planeta Terra. Nossa, gente, olha quanta coisa que a gente acha que sabe, mas no fundo a gente tem muita coisa para aprender. Citando lá, ele falou sobre o Netanyahu, né, e sobre... Isso. Existe a Aliança da Terra e existe a Confederação Galáctica, né? Esses aí, eles estão cuidando de algumas coisas que tem que ser resolvidas no planeta. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas vocês vão ver nos próximos... Né, daqui para frente as coisas que vão acontecer em palco mundial. Há um preparo já, né, para poder fazer uma espécie de uma libertação ou de uma separação do joio do trigo. Eu vou dar um link rapidamente. Uma das experiências que eu tive com meus irmãos, aí, os filhos do meu pai, alguma coisa estava acontecendo no planeta naquele momento, tá? E as pessoas gritavam, tá caindo um avião, mas não era um avião, era uma dessas naves que eu tenho contato. Quando ele chegou perto, bem perto, ele deu um flash, pá. Nesse flash tudo ficou branco. Quando voltou, na minha mão tinha um livro gigante desse tamanho, capa grossa, estranhíssimo. E eu logo identifiquei que aquele livro veio lá de cima, né? E eu sabia que o livro tinha nomes. Eu não quis abrir o livro na hora, eu tive um pouco de receio, né? Mas eles sabiam que eu não ia abrir o livro na hora e eles deixaram o que eles queriam falar estava em alto relevo na capa desse livro. E o que estava escrito era: os escolhidos já estão contados. Uau! Nossa, gente, falando sobre, tem muita gente que ainda acredita que governos ou entidades secretas escondem informações sobre a vida extraterrestre. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Hoje em dia, com todo o aparato tecnológico que todo mundo tem em mãos, eu acho que eles até tentam esconder alguma coisa, mas não há mais como esconder, né? Essa verdade já está clara, né? Sobre essa questão da existência dos seres extraplanetários e da questão deles de estarem intervindo na Terra e vão intervir até fazer a limpeza que tem que ser feita, né? Toda a mudança que tem que ser feita aí. Tanto é que eu já disse, o próprio Sananda está nesse processo junto, né? Miguel e outros. E como que a gente pode, né, essa pergunta veio do Kleber, como podemos nos comunicar por um chat ou WhatsApp? Quem inventou essas tecnologias? Tem os contratos de extraterrestres com superpotências mundiais? Sim, eu queria falar sobre essa questão. O que aconteceu, né?
o governo americano fez o contrato com os Greys. Em troca de tecnologia, ele poderia abduzir as pessoas que eles quisessem, assim. Eu sabia, gente, que tinha alguma coisa. Eles fizeram esse acordo aí de abduzir as pessoas, só que esse contrato saiu fora do acordo deles e eles continuaram abduzindo e não cumpriu o acordo deles. Então, até um tempo, eles abduziam algumas pessoas. Mas por que as pessoas são abduzidas? Porque as pessoas permitiram, tá? Mas não nessa vida, em outras vidas. São contratos, são acordos que elas fizeram em outras vidas. Elas não têm consciência, Paulo? Desculpa te interromper, que é tão interessante. Elas não têm consciência, elas fizeram em vidas passadas, né? Aí você encarna, morre, e você fica aqui vivendo essa experiência aqui na Terra, né? E aí assim vai indo, aí que você entra na roda de Sansara, fica encarnando, alimentando os donos do mundo, né? Que são os arcontes, os reptilianos, os alfa-draconianos, são os donos do mundo. Eu nunca tinha escutado sobre essa roda de Sansara. A Carol Capel falou aqui na quarta-feira. Nossa, isso tem muito o que aprender. Sim. É muito importante esse assunto, Com certeza, não.